Boa tarde, eu sou o professor Bispoeta, o seu professor de língua portuguesa. Amo a língua portuguesa e todos os seus falares. Como afirmam os meus pares, melhor ser menos burguesa. Segundo alguns especialistas, o dito português padrão é a fala só do patrão e o povão fora das listas. Língua do colonizador, língua artificial, etc. e tal, para mim tem muito valor. Pode ser que no futuro rompamos nossos laços e andemos com nossos passos derrubando esse muro. E assim, dessa maneira, para agradar a toda a gente, consigamos de repente nossa língua brasileira. Isso foi uma ousadia minha. Eu sei que eu não sei se eu posso me considerar poeta ainda, se eu posso ter esse orgulho de dizer eu sou poeta. Eu sou um escrevedor de versos, um escrevinhador de versos, vamos chamar assim. Gosto muito de fazer meus heptassílabos, mas por enquanto é só uma brincadeira, como essa brincadeira que eu fiz hoje, mas é uma brincadeira sincera, porque nós sabemos que existe essa, digamos, polêmica de chamar a nossa língua de língua brasileira, principalmente o linguista Marcos Banho. Ele é talvez o maior defensor da língua chamada brasileira, que ainda não temos. Nós temos uma língua portuguesa que realmente foi trazida para nós pelo colonizador, pelo povo português, que foi o nosso colonizador. Se fosse colonizador espanhol, nós falaríamos espanhol. Se fosse colonizador inglês, nós falaríamos inglês. Falamos português porque o nosso colonizador é o povo português. Mas a língua falada hoje no Brasil é uma língua muito diferente da que se fala em Portugal. Eu tenho consciência disso porque já participei de congressos em que tinha outros povos lusófonos e, por incrível que pareça, eu não conseguia entender o que falava aquele português na mesa, porque ele lia, e eles liam num ritmo acelerado que para eles é normal. A única palavra que eu conseguia entender é quando ele ia fazer a conclusão, portanto, só o portanto eu conseguia entender. Quer dizer, então o que está acontecendo? A nossa língua realmente está se apartando da língua falada do outro lado do Oceano Atlântico. Talvez, de fato, daqui a um tempo, nós tenhamos esse apartamento, mas eu acho que não. Pensando um pouco melhor, eu acho que não. Sabem por quê? Porque por questões comerciais, nós somos 250 milhões mais ou menos de falantes lusófonos no mundo. É pouco, mas é uma parcela considerável da população mundial. Então pode ser que por essa razão, nós realmente continuemos ampliando nossos horizontes. Tem pessoas aprendendo a língua portuguesa pelo mundo, tem chineses. Eu fico muito impressionado, porque nós costumamos dizer assim, mas nossa língua portuguesa é difícil. E um chinês consegue aprender nossa língua? Tentem aprender mandarim. Dizem que a língua portuguesa é difícil? Mandarim é difícil, e não a língua portuguesa. E vem o chinês e consegue aprender a língua portuguesa. Com as dificuldades, eles não conseguem pronunciar o R, em vez de falar Brasil, eles vão falar Brasil. Mas não tem problema, eles aprendem, eles vêm para cá e conseguem, eles conquistam. E por que nós não podemos fazer isso também? Aprender a nossa própria língua? Mesmo sendo uma língua do colonizador, mesmo sendo uma língua falada de forma diferente, mas é a língua que nós temos. Vamos aprender a nossa língua com carinho então, combinado? Vamos em frente. Hoje chegamos ao final da nossa saga. Está parecendo uma série da Netflix isso aqui, minha gente? Está parecendo oitava parte, oitavo episódio das conjunções? Não importa, mas hoje nós vamos concluir as conjunções. Tem uma observação muito interessante a respeito do que excessivo. Nós temos uma tendência realmente, se vocês observarem a sua própria fala, vocês vão perceber que a nossa tendência é usar esse que de forma excessiva em momentos que não é para ser usado. Vamos ver a explicação. Que excessivo. Sob o modelo das locuções conjuntivas finalizadas por que, desenvolveu-se o costume de acrescentar esse transpositor, aqui o que é chamado de transpositor,
junto a um advérbio que só por si funciona como um adjunto adverbial. Enquanto que, apenas que, embora que, mal que, etc. Construções que os puristas não têm visto com bons olhos, apesar dos exemplos de escritores corretos. E aqui temos um exemplo do nosso maravilhoso Machado de Assis. Porque a ciência é mais lenta e a imaginação mais vaga, enquanto que o que eu alivia era a condenação viva de todos os tempos. Machado de Assis. É claro que nós estamos falando de Machado de Assis, e Machado de Assis seguia a estética, o padrão português lusitano. Talvez, se Machado estivesse entre nós hoje, ele já não seguisse o padrão lusitano e tentasse dar ares mais brasileiros à sua escrita. Provavelmente seria assim. Aparece ainda o que excessivo depois das expressões de sentido temporal como desde aquele dia que o procuro. Desde aquele dia que eu o procuro. Essa é a nossa fala, essa é a nossa velocidade da fala. Desde aquele dia que eu o procuro. Conjunções e expressões enfáticas. As conjunções coordenativas podem aparecer enfatizadas. Para essa ênfase, o idioma se serve de vários recursos. Assim, a adição pode vir encarecida das expressões do tipo não só, e aí tem reticências mas, também, não só, mas ainda, não só, senão também, não só, que também, e etc. São tipos de expressões que nós utilizamos na nossa fala moderna, no nosso dia a dia. A alternativa pode ser enfatizada pela repetição. De que forma? Ou estudas, ou brincas. Aqui é como se fosse uma ameaça. Ou estudas, ou brincas. Uma alternativa. Ou. Uma coisa ou outra coisa. Já dizes sim, já dizes não. É como se disséssemos assim, às vezes dizes sim e às vezes dizes não. Ora vem aqui, ora vai ali. Então é alternativa. Fica bem claro aqui que é alternativa, pode ser enfatizada pela repetição. Tudo bem? Prosseguindo. A série nem tirou boas notas. Não estudas e não tirou. Tá bom. Aqui é a continuação dos exemplos. Vamos em frente. Quer, ou, com o verbo no subjuntivo e tom de voz decrescente, podem adquirir um sentido suplementar de concessão quando a possibilidade de ações opostas não impede a declaração contida na oração principal. Ficou complicado? Vamos descomplicar. Vamos descomplicar com um exemplo. Quer estudes, quer não, aprenderás facilmente a lição. Quer estudes, quer não, aprenderás facilmente a lição. Ficou claro aqui? Ficou fácil? Deixa-me só fazer uma correção aqui. Que aprenderás está no futuro. Quando vai para o futuro, leva acento. Posso beber um pouco d'água, Elide? Fique à vontade. Muito obrigado. Vamos em frente. Nas subordinadas e principais, a correlação de uma expressão com o conectivo ou outro termo da oração a que se prende é outro meio de enfatizar a interdependência oracional. Ficou complicado? Vamos traduzir. Com os exemplos fica mais fácil. Eu vou até repetir o que eu li agora. Nas subordinadas e principais, a correlação de uma expressão com o conectivo ou outro termo da oração a que se prende é outro meio de enfatizar a interdependência oracional. Exemplo: como os sábios não adulam os povos, também estes os não promovem. Essa é uma citação de Marquês de Maricá. Outro exemplo: quando os homens
se desigualam, então se harmonizam. Agora outro exemplo que não é de Marquês de Maricá. Embora não me digam a verdade, ainda assim perguntarei mais vezes. Perceberam? E tem ainda, acabemos, pois, de despertar desse mortal letargo. É uma citação de Epifânio Dias, essa. E por último, estudemos, portanto, e não nos deixemos dominar pela preguiça. É uma citação de Ribeiro de Vasconcelos. E assim concluímos a nossa saga das conjunções. Chegamos na 8ª parte. O próximo assunto nosso será interjeição. Não se esqueçam, vocês que querem conhecer mais sobre interjeição, assistam o nosso próximo vídeo, que tratará especificamente da interjeição. Espero que seja num único módulo. Dessa vez não vai ser uma saga não, fiquem tranquilos. Uma observação muito interessante. Vocês sabem, como eu já disse, que eu leio bastante. Hoje eu estava lendo uma revista, que por motivo de marketing eu não vou poder dizer o nome, mas eu estava lendo uma revista que eu confio bastante. E essa revista trouxe uma palavra que já tinha sido trazida de outras vezes. E aquilo me deixou um pouco confuso, porque estava escrito habitat. E eu sempre pronunciei como habitat. Acho que como vocês também pronunciam, habitat dos animais. Mas estava na revista com um acento. Eu falei, bom, se está com acento no primeiro A, como proparoxítona, ela vai ser pronunciada como habitat. Eu ainda fiquei desconfiado e procurei no meu vademecum. Lembram que eu falei para vocês? Quando tem dúvida, vá ao mestre. Quando tem dúvida, vá ao mestre. Vademecum. Foi o que eu fiz. Eu tinha dúvida, procurei no vademecum, do Celso Pedro Luft. O que o Celso Pedro Luft diz a respeito da palavra habitat? Consegue focalizar, Elide? Ok. Ele diz o seguinte, habitat, terceira pessoa do singular do presente do indicativo do verbo latino habitare, substantivo masculino, lugar da vida de um organismo. Não vou me aprofundar a respeito de habitat. Se vocês quiserem saber mais o que significa o habitat, procurem num bom dicionário ou num dicionário online. Agora, essa observação dele é que me deixou encantado. Como palavra latina não se acentua, mas incorporada que está ao léxico ativo da língua, fica bem com acento gráfico das proparoxítonas. Olha que maravilha! Como no Aurélio. Então vejam só, se o Celso, em seu ABC da língua culta, e mais o Aurélio, que virou sinônimo de dicionário, aceitam a palavra habitat acentuada, nós também vamos aceitar? É uma escolha, vejam bem, é uma escolha. Como a palavra está acentuada como proparoxítona, ela tem que ser pronunciada como proparoxítona. Portanto, se nós quisermos que ela seja pronunciada como habitat, nós vamos ter que colocar o acento para ela virar uma proparoxítona, tudo bem? Agora, se vocês quiserem pronunciá-la como habitat, aí não coloquem acento, tudo bem? É uma escolha. Como o Aurélio e o Celso Luft recomendam a acentuação e recomendam a pronúncia como proparoxítona, eu também acompanho os mestres. Tudo bem? É escolha, é tudo questão de escolha. Lembram-se que nós falamos a respeito de escolhas de roupas? As escolhas que nós fazemos gramaticais são muito parecidas com as nossas escolhas de roupas. Vamos ter sempre isso em mente. Para nós fazermos melhores escolhas, o que nós temos que ter? Temos que ter um melhor vocabulário. Por hoje ficamos por aqui. Eu vou precisar atender o telefone, estou sendo chamado para uma conferência e vou precisar sair rapidamente. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, www.youtube.com.fernando, como está aqui no canal do YouTube. Deem o seu positivo, continuem dando o seu positivo, continuem se inscrevendo no canal e continuem dando suas sugestões de temas.
Daqui a pouco vocês vão ver que vai mudar a cara da nossa aula, mas vai mudar para melhor, tudo bem? Muito obrigado, estou muito feliz por ter dado essa aula hoje e fiquem com Deus, sejam muito felizes.